Olá, meu nome é Vitória Freitas, eu sou nutricionista especialista em fibromialgia e saúde da mulher e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os alimentos e algumas estratégias nutricionais que podem ajudar na dor da fibromialgia e aqueles que a gente precisa evitar para a gente poder melhorar, a sensação de dor. Os alimentos que a gente precisa consumir com mais frequência para que a gente possa ter uma melhora, na sensação da dor da fibromialgia, eles são os alimentos anti-inflamatórios, os alimentos que são ricos em triptofano. A gente também pode lançar mão da suplementação da coenzima Q10, que eu já vou explicar um pouquinho melhor sobre do que se trata, o que é essa coenzima Q10. E quais são os alimentos que a gente precisa evitar? A gente precisa evitar glúten, a gente precisa evitar alimentos ricos em glutamato, que eu já vou explicar quais são esses alimentos, e também alimentos inflamatórios. Quais seriam os alimentos anti-inflamatórios, ou seja, aqueles alimentos que combatem a inflamação, que ajudariam, no caso, a livrar a gente da dor, porque a dor é um componente da inflamação. Já tem estudos que falam que a fibromialgia ela já tem componentes inflamatórios no seu quadro. E quais são esses alimentos anti-inflamatórios? A gente tem, por exemplo, temperos como a cúrcuma e o gengibre, que são dois temperos de um dos maiores potenciais anti-inflamatórios que a gente possui. A gente tem, por exemplo, alimentos como o suco de uva integral, e o chá verde, são exemplos de alimentos anti-inflamatórios. As frutas vermelhas também são outros exemplos de alimentos anti-inflamatórios. O que seriam os alimentos ricos em triptofano, que a gente também precisaria consumir para melhorar a dor, tá? Triptofano é um tipo de aminoácido que a gente diz que é um precursor, ou seja, é um aminoácido que vai ajudar na formação de um neurotransmissor chamado serotonina. E aí esse neurotransmissor, ele acaba estando em baixa, um neurotransmissor que a gente já sabe, as evidências científicas já mostram que ele está em deficiência em pessoas que possuem fibromialgia. E aí a gente precisa aumentar essa quantidade de triptofano na alimentação para poder estimular a produção desse neurotransmissor serotonina. Quais são exemplos de alimentos que possuem esse aminoácido triptofano? Então a gente tem, por exemplo, o cacau e o chocolate amargo. A gente tem, por exemplo, também cereais integrais, por exemplo, da aveia ou até mesmo da quinoa. A gente tem também, por exemplo, arroz integral, que faz parte também dos cereais integrais. A gente tem derivados do leite. A gente tem frango. São alguns desses alimentos que são ótimas fontes de triptofano. E a coenzima Q10, que é uma molécula antioxidante que ela também faz parte de uma estrutura da célula chamada mitocôndria, que ela ajuda na produção de energia, e que ela também combate radicais livres. A gente sabe também que pacientes portadores de fibromialgia, eles têm níveis inadequados dessa coenzima Q10 nas suas células e também no seu corpo de uma forma geral. Então a gente precisa repor essa coenzima Q10. E a melhor forma da gente poder fazer essa reposição é por meio da suplementação. E se você tem interesse em fazer essa suplementação, procure uma nutricionista especialista em fibromialgia, que saiba fazer essa suplementação da melhor forma para você, na dose adequada, como eu, por exemplo, que sou especialista em fibromialgia, para você poder fazer da melhor forma a suplementação da coenzima Q10, E quais são aqueles alimentos que a gente precisa evitar para que a gente possa ter melhora das dores no quadro da fibromialgia? Então, os alimentos derivados do glúten. O glúten é uma partícula, proteica presente em alguns alimentos. Exemplo, por exemplo, dos derivados do trigo. Então, uma bolachinha de trigo, um bolo comum de trigo. Seria interessante a gente evitar, Ou seja, diminuir bastante o consumo, só consumir mais eventualmente. Os alimentos que são ricos num aminoácido, numa substância chamada glutamato. O glutamato, ele acaba sendo uma substância excitatória do sistema nervoso. Isso faz com que a dor da fibromialgia piore. Então, exemplos de alimentos que são bastante ricos em glutamato: shoyu, molhos prontos, temperos prontos. Então, todos esses a gente tem que evitar. Próprio adoçante à base de glutamato, monossódico, também a gente precisa evitar. E também o adoçante aspartame e alimentos que contenham esse adoçante aspartame, às vezes bebidas industrializadas, e outros alimentos industrializados que possam ter
esse adoçante, né, o aspartame, na sua composição, tá? Outros alimentos que são inflamatórios e que a gente precisa evitar: excesso de gordura saturada, ou seja, excesso de gordura animal, né? Então aquela carne bem rica em gordura, né? Ou então alimentos extremamente gordurosos que sejam derivados de origem animal, a gente tem que evitar. Gordura trans que ela é obtida por meio do processo da fritura, então evitar frituras. E também alimentos industrializados que contêm essa gordura. Então, por exemplo, biscoito, creme crack, sorvete industrializado, né? Biscoito recheado são exemplos de alimentos que a gente precisa evitar. O próprio óleo de soja a gente também precisa evitar porque ele tem um tipo de gordura que é o ômega 6, que é uma gordura mais inflamatória, né? Então, a gente, se puder, dá preferência a outros óleos menos inflamatórios. E também uma outra dica, uma dica final que eu deixo para vocês, é que é importante manter a saúde intestinal em dia, tá? Manter a saúde intestinal é muito importante, porque a gente sabe que quando a saúde intestinal ela não vai bem, por meio do eixo intestino-cérebro, a gente acaba acionando mecanismos inflamatórios. Então, você aí, né, ver como é que tá a qualidade do seu cocôzinho, ir todo dia no banheiro, ou pelo menos evitar, né, a questão da prisão de ventre, já vai ajudar bastante também nessa questão da inflamação. E aí, gostaram do conteúdo? Sigam a gente aí para mais informações, deixa um joinha aí no vídeo, tá? E precisando de uma nutricionista que entenda melhor sobre o quadro da fibromialgia, tá? Tem o meu contato aí na descrição do vídeo, caso você tenha interesse em marcar. E até o próximo vídeo.